Olá pessoal, retornando aqui com o quarto vídeo da terceira aula. Então, o quarto vídeo da terceira aula é o último vídeo da aula 3, complementando o terceiro vídeo sobre modelagem do sistema de previdência no Brasil, né? Trabalhando aí a principiologia da Previdência Social e da Seguridade Social no Brasil. Como que a Constituição de 88 desenhou o nosso sistema de Seguridade Social e Previdência Social dentro dele. Lembrando que a Previdência é um dos subsistemas da Seguridade Social, tá? Pois bem, agora a gente vai falar um pouco da ideia de repartição, né? A gente já sabe que o nosso sistema funciona baseado em repartição simples, a gente já falou de pacto geracional, já falou de solidariedade, mas é importante a gente mencionar outros dois princípios principais que fazem com que esse sistema de repartição funcione de fato, né? Então, a gente tem filiação obrigatória e a gente tem contributividade. Então, solidariedade, ela encerra a ideia básica da repartição simples, né? Você não contribui para você, você contribui para o sistema. Só que, para que isso funcione, talvez infelizmente, né? Porque a gente deveria pensar de forma solidária, né? É uma obrigação, inclusive, talvez uma imposição constitucional que a gente pense de forma solidária, mas né, a gente vê que não é bem assim, cada um né, pensa muito mais em si do que no grupo, no todo. E a gente tem visto isso nos supermercados afora, farmácias afora, né, nessa crise do coronavírus. Pois bem, a gente precisa obrigar as pessoas a ser solidárias, basicamente. É isso que a Previdência nos diz, que a Constituição nos diz. Então ela diz o seguinte, olha, o sistema é solidário e aqueles que não quiserem ser solidários serão obrigados a serem solidários. Então ele estabelece o princípio da filiação obrigatória, ou seja, todo aquele que exerce atividade remunerada lícita deve contribuir. Não é pode, não é se quiser, é deve contribuir. Deve contribuir. É filiação obrigatória. Não é filiação facultativa, muito embora a gente tenha essa modalidade, mas para todo aquele que exerce atividade remunerada lícita, a filiação ela é obrigatória. Ela é obrigatória, tá? Mas eu tenho um tio que não contribui, eu tenho um tio que trabalha, mas não, né, ele é autônomo e ele não contribui. Deveria contribuir. Tanto é que se o INSS descobre que essa pessoa está trabalhando, exercendo atividade remunerada lícita e não está contribuindo, ele pode vir a cobrar essas contribuições dessa pessoa, certo? Então a filiação ela é obrigatória, tá? Por que ela é obrigatória? Por conta da repartição simples, basicamente, né? Muito embora fosse muito interessante que todo sistema de capitalização também tivesse filiação obrigatória, né? Mais recursos entrando no sistema, mas no sistema de repartição simples isso é quase que essencial. A gente viu nas aulas presenciais a questão das pirâmides financeiras que funcionam baseado numa ideia de repartição e elas crasham, elas quebram assim que o fluxo de pessoas entrando no sistema e por consequência o fluxo de recursos entrando no sistema diminui e o número de pessoas retirando o dinheiro do sistema ele aumenta, né? Então a gente passa por um problema bastante sério. Então, o que o nosso sistema de previdência faz? Ele obriga as pessoas a contribuírem, então, ou seja, ele garante um fluxo de ingresso de recursos perene. Né? Ele garante esse influxo de contribuições perene. Se você mas agora tem déficit. Bom, esse déficit ele é provocado justamente pela queda do número de pessoas entrando. Quer dizer, por mais que eu possa obrigar as pessoas a entrar, se eu tenho uma redução do número de pessoas que eu possa obrigar, né, eu vou ter um problema. Ao mesmo tempo, a gente, como eu já comentei, a gente quer viver mais, a gente está vivendo mais, a medicina avança, etc. Você veja todos esses esforços aí sobre o coronavírus, a velocidade com que se tem desenvolvido vacinas, remédios, etc. Pesquisas, né, a medicina hoje ela é muito dinâmica, e as pessoas vivem mais e, por consequência, vão receber benefícios por mais tempo. E ao receber benefícios por mais tempo, elas vão gerar um impacto no sistema de repartição. Então, a, a
filiação obrigatória ela é um instrumento importante, só que ela tem a sua limitação, né? Se eu tenho uma população trabalhando de 50 milhões de pessoas, eu só posso obrigar 50 milhões de pessoas. Então, se eu precisar de 60 milhões, eu não vou conseguir, por mais que eu obrigue, né? O máximo que eu poderia fazer, quem sabe, né, invadindo a liberdade das pessoas, seria buscar, né, argentinos, uruguaios, equatorianos, colombianos e venezuelanos para fazer contribuições aqui no sistema, né? Mas, obviamente, que isso é só... isso não passa de uma bobagem, né? A gente não pode imaginar que estender a solidariedade para além da soberania, né? Então, a gente tem essa limitação, né? Eu não tenho pessoas infinitas para trazer para dentro do sistema. Então, junto com a ideia de filiação obrigatória, tem a ideia de contributividade. Ou seja, eu obrigo as pessoas a participarem, mas as pessoas precisam contribuir. E elas só receberão benefícios se elas contribuírem. Então a gente tem solidariedade, as pessoas entram no sistema pelo sistema para atender as outras pessoas necessitadas, pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem a filiação obrigatória, que obriga as pessoas a contribuírem. E a contributividade, que diz que se você só vai receber benefícios se contribuir. E isso também, em tese, é um estímulo para que as pessoas participem do sistema. É um estímulo para que as pessoas dizem, olha, se eu não contribuir, se eu não participar efetivamente do sistema, eu não conseguirei me aposentar. Então, a gente tem, em tese, aí, um estímulo para que essas pessoas elas contribuam, fora o fato de que o sistema precisa se autogerir, o sistema de repartição depende das contribuições, então faz sentido que as pessoas só recebam benefícios se elas contribuírem. É claro, há a possibilidade dentro de um sistema de previdência de repartição, inclusive, de existir aí um benefício de renda mínima destinado a todas as pessoas, ainda que elas não contribuam. Né? Isso depende muito das opções, da modelagem, depende do financiamento, da capacidade de financiamento do Estado, etc. Depende de uma história de boa gestão, que a gente já viu que aqui a gente não teve. Mas é possível. Tá? Seria possível. Não temos no nosso sistema, mas seria possível, né, incorporar aí pelo menos uma renda mínima a pessoas que não contribuíram. Isso não derrogaria o nosso modelo de previdência, mas essa ideia de contributividade seria aí, excepcionada, né, ou pelo menos a gente trabalharia com um conceito não tão evidente nesse sentido. Tá? Depois disso, pessoal, depois disso, a gente ainda tem um outro princípio ligado a essa questão do financiamento e do custeio, que é o que a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro e atuarial foi incorporado na Constituição em 98. Agora me vem a dúvida se não 98, né? 98 na emenda constitucional de 98, emenda 20, salvo engano. E ele foi introduzido por um motivo, para que o gestor entendesse de uma vez por todas que a Previdência Social ela é um sistema para ser gerido em separado dos outros sistemas. Para definitivamente botar uma pedra, uma pá de cal naquela história de ficar usando o dinheiro da Previdência para outras coisas. E entender de fato que é preciso uma gestão responsável do sistema de previdência. Então, o que significa equilíbrio financeiro atuarial? O sistema ele precisa estar equilibrado, e isso não necessariamente é superávit. Tá? O pessoal confunde de propósito isso. Sabe? O equilíbrio financeiro atuarial é a manutenção de um superávit no sistema. Não é isso. O sistema precisa estar controlado. Lembrem-se que previdência é prestação estatal. Previdência não é empresa, previdência precisa dar lucro. É claro, se desse reserva, se desse para guardar dinheiro, etc., seria muito bom. Mas a ideia não é essa. O sistema não serve para isso. O sistema serve para pagar benefícios para quem está em situação de vulnerabilidade.
E o Estado é partícipe disso como contribuinte. Então, assim, o Estado teve que cobrir o déficit. O Estado faz parte do financiamento. O financiamento é tripartite. Tá? O financiamento é tripartite, como era no sistema anterior, o Estado, os empregados e os empregadores. Então, a gente está falando aqui da participação do Estado naquilo que a Constituição determina que participe. Tá? Equilíbrio financeiro atuarial não significa que o sistema com as contribuições de empregados e empregadores deva ser superavitário. Não é isso. Ele deve ter equilíbrio para que ele possa continuar funcionando. E ele precisa, acima de tudo, de planejamento e boa gestão. É isso que significa, é isso que não aconteceu durante muito tempo, é isso que continua não acontecendo. Fizeram reforma da Previdência paliativa. Isso não é boa gestão. Isso é fazer Previdência para construir manchete de jornal. Isso é problemático. Mas enfim, equilíbrio financeiro atuarial significa que eu devo manter o meu sistema controlado financeiramente. A gente está falando basicamente de ter uma estabilidade de sistema atual e ter isso para o futuro. Né? Quando a gente fala de atuária, a gente está falando da organização desse sistema visando a construção e a manutenção desse sistema para o futuro. Né? Pensando isso aqui de 20, 30, 40, 50 anos, eu já disse, Previdência é sempre para o futuro. Por mais que ela esteja pagando benefícios hoje, o hoje, né, ele é o futuro que foi construído por pessoas, muitas pessoas, há muito tempo. As pessoas começam a contribuir, elas vão se aposentar 30, 40 anos depois. E as pessoas que estão contribuindo hoje querem se aposentar daqui a 30, 40 anos também. Então, o planejamento é sempre futuro. Então, o atuário é o cara, é o profissional que tem essa incumbência, né, essa competência de fazer todos os cálculos, né, visando o planejamento futuro de um fundo de previdência, do plano de seguros, etc. Né? É um profissional que trata de uma área bem complexa e é muito importante, né, em diversos segmentos de mercado, do mercado privado, inclusive, não só aí de serviços de natureza pública. Outros princípios. Princípio da seletividade. O princípio da seletividade ele tem muito a ver com eficiência. Você deve empregar recursos naquilo que for mais necessário para dar suporte a situações de vulnerabilidade e deve evitar gastar recursos com situações que não são situações de vulnerabilidade ou que são situações de baixa vulnerabilidade. Então você deve ser seletivo, ou seja, você deve selecionar aquelas situações de vulnerabilidade que efetivamente precisam de suporte para gastar os recursos com essas situações e não com situações que não precisam de suporte. É daí que decorre toda a possibilidade de cancelamento, de reduções, cancelamentos de benefícios que estão sendo pagos para pessoas que não têm situações de vulnerabilidade ou que têm mais baixa situação de vulnerabilidade do que tinham em algum momento. Né? Então, a seletividade permite ao legislador e ao administrador público selecionar as ações que se dirijam a situações de maior vulnerabilidade e permite também que o administrador e o legislador eles prevejam as situações em que você vai perder o benefício porque simplesmente você não tem mais uma situação de vulnerabilidade. Né? Seletividade vocês estão vendo agora, mais uma vez, estou insistindo, a gente está na maratona coronavírus, falando de coronavírus. O sistema de saúde está selecionando quais são as ações mais adequadas para ter o melhor resultado possível no combate a essa pandemia. Né? Então, a seletividade permite ao administrador legislador que faça essa modulação. Né? Fosse diferente, não houvesse essa ideia, teria que haver uma atuação massiva em todos os campos, o que traria mais ônus para o Estado e talvez não fosse nem eficiente. Né? Nem eficiente do ponto de vista clínico, médico, mas muito menos eficiente do ponto de vista econômico. Né? Então, a seletividade é um princípio importante. A gente também tem irredutibilidade do valor do benefício.
Isso tem muito a ver com vedação do retrocesso, né? Você não pode voltar atrás. É claro que voltar atrás não significa você não retirar nenhum tipo de direito nunca, né? Ou reduzir o direito das pessoas no futuro, etc. Né? Mas significa você estabelecer, manter patamares de proteção, né? No que diz respeito à previdência, você não pode reduzir valor de benefício. Isso é bastante sedimentado, inclusive na jurisprudência. Você não pode reduzir o valor do benefício com aquele valor nominal e tem que atualizar o valor do benefício para que ele não reduza materialmente. A gente tem também a pré-existência da fonte de custeio, que recentemente teve aplicação para o Tribunal de Contas da União. A gente vai discutir depois se efetivamente o Tribunal de Contas da União podia fazer isso ou não podia fazer isso, né, que foi no que diz respeito ao LOAS, né, o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC, que o critério foi estendido, o critério financeiro ali para a pessoa ter acesso, ele foi um pouco alargado, e aí o TCU disse, não tem fonte de custeio, não tem dinheiro previsto para esse aumento do benefício. É uma discussão, né, se justifica ou não. Mas a pré-existência da fonte de custeio você não pode aumentar um benefício ou criar um benefício sem ter condições de dizer de onde que esse dinheiro vai sair. Tá? Então essa é basicamente a ideia da pré-existência da fonte de custeio. A gente também tem a garantia do benefício mínimo, que é a Previdência Social não pode pagar um benefício inferior ao valor do salário mínimo. Que se modificar isso na Constituição não pode, tem cláusula pétrea, né? E com razão, né? Isso foi retirado da reforma. Então, menor benefício previdenciário será o benefício de salário mínimo. Isso está garantido na Constituição e não vale só para aposentadoria, vale para pensão por morte, vale para auxílio-doença, vale para todos os benefícios, exceto aqueles benefícios que não substituem a renda. Né? O benefício que não substitui a renda não precisa ter renda mínima. Tá? E são dois, basicamente, né? Que é o salário família e o auxílio acidente. Né? Que a gente vai ver mais para frente, espero que nas aulas presenciais, né? Novamente. Certo? E por último, para encerrar, que esse vídeo já passou um pouquinho do tempo, é a facultatividade da previdência privada, ou seja, ninguém pode ser obrigado a participar de previdência privada. Esse é bem simples. Né? Então, mesmo que o sistema público crie algo baseado em previdência privada, as pessoas não podem ser obrigadas a participar de previdência privada, assim como, por exemplo, aconteceu na criação do FUNPRESP, que é o Fundo Privado dos Servidores da União, e do SCPREV, que é o Fundo Privado dos Servidores do Estado de Santa Catarina. As pessoas não podem ser obrigadas a participar desses fundos. Então, eles têm a opção de participar e não a obrigação de participar. Então é isso, pessoal. De princípios, a gente tem isso. Então, esses princípios modelam o nosso sistema de previdência, o nosso sistema de seguridade. E ficamos por aqui. O próximo vídeo já vai ser da próxima aula, da aula 4 do nosso programa de Seguridade Social. Tá certo, pessoal? Tenham aí, para quem está assistindo ainda essa semana, a primeira semana de afastamento do coronavírus, um bom final de semana. Quem estiver assistindo em outro momento, né, tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até o próximo vídeo.